todo, tá? Lembrando que esse é o objetivo para qualquer aluno que esteja no ensino médio. Então, por isso que a gente expandiu não só para os alunos do terceiro, mas principalmente para o aluno do segundo e primeiro, tá? A intenção era explicar para vocês primeiro. Eu fiz alguns slides, tá? Tipo, então, eu não vou ler todos para não ficar maçante, mas como eu falei, eu fiz uma coisa mais completa para vocês depois, se quiserem ler com mais calma, vocês terem uma visão mais aprofundada sobre o assunto. O princípio da vida acadêmica é interessante, aí eu falei para vocês no slide anterior, em relação, que eu estava conversando com o Kel, né, em relação à perspectiva de Holanda e Brasil. Na verdade, não só a Holanda, mas a maioria dos países consideram vida acadêmica na visão estrito sensu. O que significa isso? Mestrado, doutorado, pós-doc, etc., né? Mas, aqui no Brasil, a gente considera a vida acadêmica a partir da graduação. Então, quando você, ou às vezes, sei lá, a partir de um técnico, né? Quando você sai do ensino médio e decide continuar estudando, você já inicia a sua vida acadêmica. O que significa isso? Você começa a estudar e a valorizar o estudo como ou um investimento para o mercado de trabalho, ou então como algo que pode enriquecer o seu autoconhecimento. Então, eu acho que isso é fundamental que vocês entendam como funciona a vida acadêmica, né? Então, eu coloquei algumas curiosidades, por exemplo, como que vocês ingressam nas universidades, eu vou apresentar os projetos atualmente, né, os programas. Mas, basicamente, vocês têm várias opções. Vocês podem ingressar numa faculdade pública ou numa faculdade particular. E eu queria que, quando vocês terminassem o projeto, de ouvirem tudo, que vocês tenham essa visão muito clara, que sim, vocês conseguem entrar numa universidade pública, uma Unicamp, uma USP, uma Unifesp, uma UFSCar, se vocês se esforçarem para isso. Não é muito difícil, desde que vocês tenham foco, né? Esse é o objetivo principal. Uma curiosidade, toda pessoa que entra no primeiro ano, seja de um técnico, uma faculdade pública, privada, não importa, uma graduação, enfim, é sempre considerado um calouro. E, por último, um aluno que está no último ano é um veterano. Por isso que, normalmente, vocês veem muito em filmes ou no contexto social, né, tipo, os veteranos que passam trotes em calouros, etc. E, curiosidade, o trote, quando eu digo, não é um trote de machucar, de humilhar, não, graças a Deus isso está mudando. É um trote, normalmente, solidário, que eles falam, né, que é tipo de acolhimento. Eu acho que isso funciona na maioria das universidades, tá? Vou explicar para vocês, então, basicamente, o que é a carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica, ela começa, como eu falei para vocês, quando vocês saem do ensino médio, estou falando aqui no Brasil, né, na nossa visão atual, e aí ele pode ir para dois viés. Ou você vai estudar para você ingressar no mercado de trabalho, e aí você se torna um pesquisador sobre o tema, ou então você vai estudar, por exemplo, para ajudar a sociedade sobre aquele tema que você está pesquisando. Então, por exemplo, a maioria das bolsas que a gente tem hoje em dia dentro dos cursos, principalmente em bacharéis, são vinculadas a essa formação de pesquisador, né? Por exemplo, eu, enquanto filosofia, se eu fiz filosofia, não significa que, necessariamente, a única opção que eu tenha era ser professora de filosofia. Eu poderia desenvolver pesquisa na área filosófica, ou então um estudo mais aprofundado. Essas oportunidades que trazem para a gente uma visão acadêmica, né, tipo, dessa questão de carreira. E, óbvio, que os professores que normalmente fazem licenciatura, eles têm essa oportunidade de serem professores universitários no futuro, enfim. As pessoas que fazem licenciatura, podem ser professores. Aí eu trouxe para vocês o que significa cada coisa, tipo, cada degrau, digamos assim, dessa carreira acadêmica, né? Um técnico e um tecnólogo, a gente compreende isso mais claramente porque a gente tem bastante ETEC aqui na região, e a gente sabe que a ETEC, ela é pública, então isso ajudaria para vocês entenderem o que eu estou dizendo, sabe? O técnico ou o tecnólogo, normalmente, ele tem duração de 2 anos. Isso não significa que seja uma regra. Pode existir tecnólogo de 3 anos, de 2 anos e meio, etc. Mas a intenção é que vocês entendam para que serve um tecnólogo. O técnico e tecnólogo, basicamente, ele tem o objetivo de mercado de trabalho. Então, normalmente, eles são vinculados a áreas que a sociedade necessita de mão de obra.
né? Então, por exemplo, um técnico em administração ou um tecnólogo em recursos humanos. São profissões que a sociedade está precisando muito naquele momento. Então, são uma oportunidade de você fazer um curso breve, tipo assim, como eu falei, 2 anos é muito pouco tempo, né? E aí você pega um diploma e você já está apto para ingressar naquela profissão. Então, é um investimento rápido e sutil para o mercado de trabalho. Em alguns casos, não há só o técnico e o tecnólogo. Em alguns casos, necessita de um aprofundamento maior naquele assunto. Aí entra a questão da graduação. A graduação, hoje, para a maioria dos alunos, eu vejo, assim, na minha visão de professora, né, da maioria do aluno do ensino médio, eu vejo, assim, que muitos alunos só acreditam que existe a graduação e acabou. E essa é a intenção do projeto, explicar para vocês. Não é só uma graduação. Uma graduação, ela dura em média 4 anos, mas ela pode chegar até, sei lá, 8 anos, dependendo na questão da medicina, né? Ou se o aluno está dentro de uma universidade pública e ele reprovar em algumas disciplinas, ele pode prolongar a graduação dele por mais tempo. Algumas graduações têm 4, outras têm 5, então isso é muito relativo. Mas, basicamente, a graduação, ela também serve como incentivo para o mercado de trabalho, mas ela também serve como um autoconhecimento. Quando eu fui fazer, por exemplo, filosofia, eu não tinha perspectiva nenhuma, não existia aula de filosofia no estado na minha época. Eu fui fazer filosofia porque eu queria para o meu autoconhecimento. Só que isso é muito relativo, porque parece que a sociedade, ela cobra muito da gente que vocês estudem objetivando um trabalho para ganhar mais lá na frente, etc. Eu queria que vocês entendessem isso, né? Tipo, a graduação, ela tem várias vertentes. Uma delas, por exemplo, é continuar a vida acadêmica. Só uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês, que eu estava esquecendo. A graduação, ela se divide em 2 termos, bacharel e licenciatura. Bacharel, ou melhor, vou explicar pela licenciatura. Licenciatura são pessoas que são aptas para poder lecionar, ou seja, transmitir aquele conhecimento que eles adquiriram na graduação para outras pessoas, independentemente da idade, dos níveis. Então, tem várias licenciaturas, né? E tem a questão do bacharelado. O bacharelado é qualquer outra faculdade que não seja licenciatura. Eu acho que é mais fácil de explicar dessa forma. O bacharelado, ele serve para vocês principalmente focarem no mercado de trabalho. E aí tem as vertentes dele também. O bacharelado em MBA, etc, né? Eu vou explicar para vocês como funciona isso. Desculpa, eu até tinha esquecido desses slides. O bacharel e a licenciatura se diferencia basicamente por isso. E eu trouxe para vocês 2 curiosidades. Primeiro, toda vez que você faz uma graduação, no último ano, você é obrigado a apresentar o que eles chamam de monografia, ou TCC, que é trabalho de conclusão de curso. Alguns alunos normalmente acham essa parte muito chata, mas no meu ponto de vista, eu acho que ela é fundamental, porque ela, naquele momento daquele trabalho, ele tenta resumir o interesse maior dele de ter entrado naquela faculdade, de ter entrado naquela graduação. Lembrando, faculdade de graduação é a mesma coisa, tá? O mesmo nome, só muda a mesma coisa de TCC para monografia, é a mesma coisa. E uma outra curiosidade, algumas graduações à distância, elas não exigem a monografia, necessariamente não é uma regra, tá? E, mas 90% das graduações, mesmo à distância, que é EAD, elas exigem a monografia no fim do curso, tá? Questão de pós-graduação. Tem 2 visões de pós-graduação. Uma é stricto sensu e a outra lato sensu. Não preciso explicar, que são palavras em latim, e basicamente elas são classificadas da seguinte forma. Stricto sensu é um conhecimento restrito. O que significa isso? Normalmente é vinculado a um estudo aprofundado sobre um tema específico. O lato sensu já não, é um sentido mais amplo. Então, por exemplo, uma pós-graduação, uma MBA, ela sempre vai ser lato sensu. Por quê? Uma pós-graduação equivale a uma especialização, tá? É basicamente a mesma coisa. Com poucos detalhes de diferença, na verdade. Mas o lato sensu, ele explica assim, você pode estudar sobre uma coisa de modo amplo. Exemplo, eu fiz uma lato sensu em docência do ensino superior. Então, eu estava aprendendo sobre como ensinar no ensino superior para qualquer tipo de universidade. É uma coisa muito ampla, né?
O estrito sensu já não, você foca naquele assunto que você quer trabalhar. E de preferência, você precisa de um mestrado para você poder continuar, ou um doutorado, perdão, para você continuar essa linha de raciocínio, né? Aí eu coloquei aqui para vocês exemplos, né? Lato sensu, especialização, ou alguma MBA, especialização entra pós-graduação, mas MBA também é considerado uma pós-graduação, tá? É um pouco confuso isso. Estrito sensu entra mestrado, mestrado profissional, doutorado, faltou acrescentar o doutorado profissional e o pós-doutorado. Aí eu trouxe para vocês o que é cada um. Exemplo, pós-graduação lato sensu. Tem a MBA e tem a especialização. Normalmente, eles envolvem 360 horas. Pode chegar a 480 horas. Por exemplo, aqui no Brasil, eu até trouxe esse dado para vocês, que eu achei muito interessante. Ó, a Associação Nacional de MBA, a ANAMBA, isso é muito importante vocês entenderem. Aqui no Brasil, a gente tem outra diferença acadêmica com o resto do mundo. No resto do mundo, estou exagerando, tá? Mas a maioria dos grandes países, principalmente Europa e Estados Unidos, consideram uma MBA 480 horas. Inclusive, algumas pós-graduações de especialização também seguem esse cronograma de 480 horas. Isso significa que é aproximadamente de 1 ano e meio a 2 anos o curso, tá? Agora, aqui no Brasil, a gente considera 360. E 360 horas, você completa, às vezes, em 1 ano de curso. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, normalmente é 1 ano de duração. Lembrando, para você fazer uma pós-graduação lato sensu, uma MBA ou uma especialização, você necessita ter concluído ou um técnico, ou um tecnólogo, ou uma graduação, tá? É basicamente isso. Aí, uma curiosidade, todos os slides eu coloquei a fonte embaixo que eu busco, tá? Os dados, se vocês quiserem se aprofundar nele, né? Aí entra a visão, só uma curiosidade, vou voltar ao slide. Lato sensu é só isso daqui, tá? Estrito sensu. O estricto sensu, ele está envolvendo, a base dele é a questão do mestrado. Então, o mestrado, ele pode ser 2 vertentes, né? O mestrado comum, que eu vou me aprofundar em qualquer área que eu quiser. Então, você tem mestrado em engenharia, você tem mestrado em humanas, de modo geral, você tem mestrado em medicina, não importa. Existe mestrado para tudo. Normalmente, quem faz o mestrado, quem segue a carreira estricto sensu, ou quer focar na pesquisa científica, ou ele quer lecionar, quer dar aula, né? E na finalização do mestrado, você tem 2 mestrados que você pode ingressar, né? Uma curiosidade. O mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Eu vou explicar os 2 para vocês aqui, né? Mas basicamente assim, o mestrado profissional é quando a pessoa já trabalha na área e ela quer se aprofundar naquela área que ela já trabalha. O mestrado acadêmico, a pessoa, às vezes, ela não trabalha na área, não é uma regra, né? Ela não precisa estar trabalhando na área. Mas aí ela quer se aprofundar nos estudos dela, né? E, normalmente, como eu falei para vocês, é estrito sensu, por quê? Porque é focado, é objetivo e direto. Você estuda sobre algo muito específico, né? O próprio sentido já diz da palavra em latim. É um sentido muito restrito. E aí, hoje em dia, no fim do mestrado, seja acadêmico ou profissional, todo aluno tem que fazer também um trabalho. Só que esse trabalho do fim do mestrado, ele só muda o nome, ele chama dissertação. E tem certos critérios também. Exemplo, na graduação, um TCC dura em média 80 páginas, de 80 a 100 páginas um TCC bom, né? Na dissertação, eu não estou falando que isso é regra, mas normalmente, tá? Na dissertação, ela vai girar em torno de umas 100 a 150 páginas. E todos os mestrados exigem isso no final, né? Outra curiosidade que eu trouxe para vocês. Hoje em dia, um aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, eles têm direito a certas bolsas que o governo disponibiliza, seja o governo estadual ou federal. As principais são CAPES, tá aqui no finalzinho, ó, CAPES, CNPq e FAPESP. Eu explico para vocês mais para frente o que significa cada uma delas, tá? Mas uma bolsa, por exemplo, hoje, da fundação da CAPES, da CNPq ou da FAPESP, gira em torno de R$ 1.500 para uma pessoa de mestrado, né, que faz o mestrado. Então, repare, às vezes o aluno, tipo assim, ele objetiva só a vida profissional como ganho de dinheiro, mas aí ele vai perceber que a vida acadêmica também traz um retorno financeiro. O Estado praticamente, o governo praticamente paga para a gente estudar. Tipo,
é incrível, né? Para quem gosta de estudar, isso é meio que o sonho, né? O mestrado profissional, só uma curiosidade, como eu já expliquei ele basicamente, né? Mas assim, existe também o doutorado profissional, que eu esqueci de colocar no slide, mas como é uma coisa muito sutil, eu acrescentei aqui, né? A continuidade do mestrado profissional é o doutorado profissional. Lembrando, são aprofundamentos de estudo. Você vai aprendendo e estudando cada vez mais em cima de um foco, de um objetivo, né? O doutorado, ele não é necessariamente uma continuação do mestrado. Ah, uma curiosidade que eu esqueci. O mestrado dura, em média, 2 anos. 2 anos a 2 anos e meio, em alguns casos 3, mas normalmente são 2 anos. O doutorado são 4 anos, é como se fosse uma graduação, tá? E também é focado, por isso que ele é stricto sensu. O doutorado, ele gira também em torno de doutorado acadêmico e doutorado profissional. Mas, basicamente, vocês têm que entender. Quando termina o doutorado, você não faz nenhuma monografia, que isso é da graduação, nem uma dissertação, que é do mestrado, você faz uma tese. E isso muda muito o percurso da vida acadêmica, porque a tese, normalmente, vamos supor, 90% dos casos, as universidades exigem que a tese seja algo inédito, ou seja, algo que só você escreve no mundo inteiro. Então, é muito legal, por isso que é muito focado. Tudo bem que são 4 anos, mas depois que a pessoa termina um doutorado, e aí isso vem uma curiosidade legal para vocês, aí sim, depois que ele termina o doutorado, ele é considerado um doutor. Antes disso, ele não vai ser considerado um doutor. Ah, professora, mas eu chamo de doutor o meu médico, sei lá, ginecologista. Eu chamo de doutor o meu dentista. Eu chamo de doutor a minha advogada. Esses conceitos de doutor aqui no Brasil, eles não envolvem a questão acadêmica. Então, ou seja, a pessoa não chegou a fazer um doutorado para ser considerado doutor. A pessoa simplesmente adquiriu o termo doutor, seja um médico, um advogado, ou um dentista, por uma questão de cultura. Então, é um conceito cultural da sociedade. A sociedade trouxe isso, e isso tem todo um contexto histórico que eu não vou explicar aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam diante da vida acadêmica, uma pessoa, para ser considerado doutor ou doutora, ela tem que antes ter feito um doutorado, seja profissional ou um doutorado acadêmico, beleza? E depois entra o pós-doc. Isso eu acho que é muito legal vocês entenderem. O pós-doc é um pós-doutorado, ou seja, estão observando o nível da academia, né? Tipo, o conceito acadêmico começa na graduação técnico, você vai para o mestrado, chega no doutorado e chega no pós-doutorado. Então, assim, é muito abrangente o estudo. E vou repetir, em todos esses níveis, o governo oferece bolsas, e cada vez mais com valor maior, né? Uma curiosidade, quando você termina o seu pós-doutorado, você não ganha o diploma, tipo, com título de pós-doutor. Não vai existir pós-doc lá, pós-doutor, sabe? Você sempre vai ser ou doutor ou doutora se você concluir o doutorado. E outra curiosidade, a gente vê isso muito em filme estrangeiro, né? Tipo, às vezes em artigos da universidade de fora, né? Universidades de Harvard, Universidade de Stanford, etc., né? Stanford. Então, assim, o conceito de doutorado, mestrado é master e o doutorado é PhD, que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, né? Então, é a mesma coisa. E quando você fala de um pós-doutorado, a gente está falando de um curso focado de aprofundamento. Então, a gente está falando de aproximadamente 6 meses. Por isso que a gente encontra dentro das grandes universidades profissionais que têm vários pós-docs. Um exemplo, quando eu estava fazendo o meu mestrado, é uma coisa que eu me surpreendi muito. A minha orientadora do mestrado, que quando você entra, você encontra uma orientadora. Ela tinha 6 pós-docs. Tipo, um em cada canto do mundo, sabe? Então, você não precisa focar só no Brasil o pós-doc. Você pode pegar em qualquer outro lugar. E isso traz um amadurecimento intelectual muito, muito significativo, tá? Esse, basicamente, o contexto que eu trouxe para vocês. Aqui eu explico para vocês o que é a diferença de um sanduíche acadêmico. É exatamente esse termo, tá? Eu só vou dar um parênteses, tá? Para explicar isso para vocês.
Sanduíche, a gente já está associado aqui no Brasil como se fosse um sanduíche, um pão, sei lá, tipo, de alimento, né? E é basicamente a mesma coisa da origem da palavra. Então, a origem da palavra no conceito de sanduíche é você pegar duas coisas sólidas, no caso o pão, e você acrescentar algo mais, não é gostoso, mas algo mais saboroso. Gostoso e saboroso acho que é equivalente, né? Tipo assim, mas algo mais enriquecedor. Então, observem que no sanduíche acadêmico é a mesma coisa. Você pega uma graduação que tem lá disciplinas sólidas e você acrescenta, por exemplo, algo mais que intensifica o sabor daquilo, né? Então, é por isso que eu tenho a origem do termo sanduíche. Tipo, eu também não sabia, fiquei sabendo para fazer os slides para vocês. Mas é basicamente isso. Quando a pessoa faz um intercâmbio, isso é um sanduíche. Quando a pessoa está fazendo um mestrado, ou uma graduação, ou um doutorado, e aí ela para o estudo dela, viaja para um outro país, normalmente outro país, tá? Mas você pode ser no mesmo país. Você viaja para outro país, você estuda e aprofunda o seu conhecimento naquele país, então você vai lá para estudar, e aí depois você volta. Então, esse período de sanduíche é como se fosse o miolo do sanduíche, entendeu? E aí você volta e termina a sua graduação, o seu mestrado ou o seu doutorado. Então, e normalmente o intercâmbio ou um sanduíche acadêmico, ele gira em torno de 1 ano a 1 ano e meio, mas ele pode ser mais curto. Tem pessoas que fazem intercâmbios aí de 6 meses, que equivale ao semestre de uma faculdade, tá? E por último, eu vou explicar para vocês sobre as bolsas. Eu sei que eu já estou um pouco... Nossa, já passou das 11, mas assim, a intenção de explicar para vocês das bolsas é porque, como eu falei, todas as visões acadêmicas, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, oferecem bolsas. E a gente tem que aproveitar isso, porque é como se você estivesse sendo pago para estudar. E como eu falei para vocês, quem gosta de estudar é tipo o sonho de todo mundo, né? Então, a CAPES, ela inicia em 1976, então não é um órgão novo, tipo, né? A CAPES, ela é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então, o que significa? Ela começa, basicamente, com 1.500 no mestrado, 2.200 no doutorado e assim por diante. Uma curiosidade, um professor visitante sênior, ou seja, um professor com pós-doc que visita outro país para dar aula, ele chega a ganhar do governo R$ 8.900. Então, eu acho que é um investimento também, assim como você investe no mercado de trabalho, a vida acadêmica também pode ser um investimento. CNPq. CNPq é o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq, ele é bem anterior ao CAPES, tá? Tipo, ele começa em 1951 e ele funciona principalmente para incentivar a pesquisa. E também tem os apoios, né? E eu não coloquei todos para vocês, mas uma curiosidade, todas as fontes que eu coloquei aqui no cantinho do slide, dá o panorama de tudo, tá? De todos os valores, porque são vários critérios de bolsas. Mas, basicamente, as principais são apoio técnico à pesquisa, isso funciona, ou a iniciação científica, funciona principalmente na graduação. Então, às vezes, o aluno consegue uma bolsa do CNPq na graduação de R$ 400. E aí vai de novo, mestrado, doutorado, pós-doc, até chegar no professor visitante. Uma curiosidade, de novo, olha o salário do professor visitante. Ele chega a ganhar 14 mil por mês para poder estar dando aula em outro lugar, como um visitante, né? O próprio nome já diz. E por último, eu trouxe para vocês a FAPESP. Curiosidade, existem outras bolsas das universidades particular, mas normalmente o governo circula entre essas 3 primeiras, né? CAPES, CNPq e FAPESP. O FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, ou seja, o FAPESP, ele é estadual. Ele tem um vínculo com o governo, mas ele é principalmente estadual. Ele começou em 1947, é o mais novo de todos. Então, reparem, olha o tempo. A gente está falando de muitos anos de incentivo à pesquisa dentro do nosso país. Principalmente para desenvolvimento, o foco da FAPESP é incentivar o estudo para desenvolvimento econômico. Então, os alunos, eles aprendem a desenvolver as pesquisas deles, ajudando o país a enriquecer também no sentido financeiro, né? Então, eu acho que isso é muito prático, né, e objetivo. Uma curiosidade, as bolsas de graduação, que é a iniciação científica, né, giram em torno de R$ 700 quase, o mestrado em torno de 2.000, doutorado em torno de 3.000, e o pós-doutorado em torno de 7.300. Então, imagina, um professor que faz um pós-doc em 6 meses, ele consegue
ganhar até uns 7.300, isso é bem relevante. Só para finalizar, eu esqueci, era para ter falado no início, eu estou falando no final. Vida acadêmica, eu esqueci de falar isso para vocês. A maioria confunde, quando a gente fala assim, eu vou para academia. A academia, no conceito de vida acadêmica, não envolve você ir para, sei lá, exercitar os seus músculos do corpo. Envolve como se fosse, entre aspas, exercitar o cérebro, né? Tipo, então, é o seu músculo cerebral, se é que existe isso, né? Mas, assim, esse conceito, ele é da filosofia. Quem criou o princípio da academia, esse nome academia, né, antes dessas academias de fazerem exercícios físicos, etc., é de Aristóteles. Então, a gente está falando de um período muito intenso dentro da filosofia e muito antigo, tipo, Aristóteles século IV antes de Cristo. Então, a primeira escola que ele criou chamava-se academia, tá? Perdão, tô falando besteira, é Platão. Platão é academia. Olha, não sei porque eu tô confundindo, Aristóteles era o liceu. Então, a gente tem, assim, um filósofo que cria uma escola para poder ensinar as pessoas, e ele coloca o nome de academia. E depois, futuramente, as pessoas vinculam-se isso só ao culto ao corpo. Mas, hoje em dia, uma vida acadêmica, ela ainda remete aos primórdios lá do século IV a.C. Então, ela traz essa visão de você estudar e principalmente fortificar o músculo principal que você tem no seu corpo, que é o cérebro, né? Eu acho que é basicamente isso. Para finalizar, eu trouxe para vocês, é o último slide, tá, gente? Eu prometo. Eu tô falando mais do que eu devia. As associações estudantis existem várias, tá? Eu pesquisei, tipo, tinha quase 100 no Brasil. É óbvio que eu não ia trazer uma lista enorme para vocês, mas eu trouxe as duas principais. Exemplo, aqui em Conchal a gente tem uma associação, que é a associação que ajuda os alunos a irem de ônibus para cidades vizinhas estudarem. Isso é uma associação estudantil, né? É um grupo de alunos, de estudantes, perdão, que juntos constroem, buscam certos valores, enfim, uma valorização do que eles estão fazendo, que é estudar, né? Eu acho que é basicamente isso. Acho que eu fui um pouco confusa. Mas aí a gente tem no Brasil as duas principais, que é a União Nacional dos Estudantes, e reparem a data, 1937, tipo assim, ela é muito antiga. E ela busca principalmente, no Brasil inteiro, tá? Tipo, incentivar os estudantes a continuarem e serem valorizados nos seus estudos, tá? A Associação Nacional de Pós-Graduando, a ANPG, ela serve principalmente para quem, além da graduação, né? Então, basicamente, eu trouxe para vocês as duas principais. A Uni para graduação e todas as outras, pós, etc. Mas a Uni serve para tudo, é tipo um coringa, né? E a NPG, tipo, ela serve principalmente para quem faz pós. Seja a MBA, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doc. Beleza? É isso, gente. Desculpa, eu falei... Nossa, eu falei pra caramba, né? Eu vou interromper a gravação e quero ouvir vocês.